Olá pessoal, começando os Chorinhos da Casa. Meu nome é Alexandre Gonçalves Pérez, sou músico, pesquisador e coordenador do projeto Choro da Casa. E começando mais esse podcast que nós vamos falar sobre o que foi produzido em termos de choro em Ribeirão Preto desde o passado até os dias atuais. Então vamos lá, o primeiro compositor. Vamos voltar lá no começo do século XX, em 1896. Vamos falar de Belmácio Pousa Godinho, que faleceu em 1980. Apesar dele ter nascido em Piracicaba, ele viveu a maior parte da sua vida aqui em Ribeirão Preto. Ele chegou cedo aqui para jogar futebol, no Comercial Futebol Clube, e para dar aulas. Ele era professor. E eu considero o Belmácio um dos mais importantes compositores que passaram por aqui. Mesmo em uma época que não existia internet e estava no começo da rádio, Belmácio conseguiu levar a música dele para muito longe. A música dele foi gravada em diversos países e muito gravada aqui no Brasil. Vou citar alguns dos lugares que ele foi gravado. Na Inglaterra ele foi gravado por Roberto Inglês e sua orquestra. Ele foi gravado por Alberto Semprini, um grande pianista italiano. Aqui no Brasil ele foi gravado, eu vou citar alguns nomes, por Gaô Orquestra. Ele foi gravado pela Hebe Camargo, que gravou Supremo Adeus, uma valsa, Vicente Celestino, Dante Santoro, até mesmo o Pixinguinha, os Oito Batutas, Adalberto Calçada, que gravou diversas valsas. Inclusive, as valsas eram o carro-chefe de Belmácio. Belmácio compôs muitas valsas. Apesar dele compor de tudo, ele era muito eclético, compunha foxtrot, valsas, choros, machiches, muita coisa. Mas o que ele mais compôs, assim, que mais deixou registro foi de valsas. Bom, mas o que nós vamos tocar aqui é uma gravação de Mulatinho, um dos choros mais famosos dele, gravado por Dante Santoro, que foi um grande flautista da época. E nós não temos gravações originais do Belmácio tocando. Então, essa gravação, que é da década de 40 ou 50, não sei exato, nos remetem mais ao contexto da época que viveu Belmácio. Então vamos lá, Mulatinho, interpretado por Dante Santoro.
Belmárcio Pousa Godinho. Belmárcio, que era flautista, mas também tocava piano. Ele tinha uma loja que ele vendia pianos e partituras aqui na General Osório. Bom, a próxima música que nós vamos tocar se chama Catando Conchinha e agora interpretada pelo Choro da Casa. Vou falar o nome do pessoal aqui: João Roberto, 7 cordas, Marina Pereira, cavaquinho, Danilo Groland no bandolim, Baltazar Bruno no pandeiro e percussão e Luiz Alberto Cipriano no violão 6. Vamos lá de Catando Conchinha, uma polca. Agora o próximo compositor, nascido em 1916 e faleceu agora há pouco tempo, em 2017, com 102 anos. Armando Bento Araújo, mais conhecido como Armandinho. O Armandinho é que eu tive o prazer de conhecê-lo e tocar junto com ele, que isso foi muito legal. Apesar dele já estar bem velhinho, ele estava tocando super bem. Foi muito bacana essa experiência que eu guardo com muito carinho. O Armandinho ele começou trabalhando aqui na rádio PRA7, mas logo se destacou muito e foi para a rádio Atlântica de Santos, onde ficou por muitos anos por lá e foi considerado o cavaquinho de ouro da rádio. E lá ele conheceu e acompanhou vários artistas, assim, tem uma lista gigante dos artistas que ele acompanhou, né, que ele fez. Ele não só acompanhou na rádio, mas como também fez excursões. Então eu vou citar alguns aqui: Orlando Silva, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Vicente Celestino, Ciro Monteiro, Nelson Gonçalves, Zaurinha Garcia, Elisete Cardoso, Aura Miranda, Carmen Miranda, Linda Batista, Dalva de Oliveira,
Marília Batista. Gente, é isso aí. Grande Armandinho. Infelizmente não temos gravações do Armandinho tocando músicas dele, instrumental, choro. Tem algumas gravações de músicas cantadas, ele tocando violão, acompanhando, mas ele solando, não achei nenhuma gravação por enquanto. Mas tem uma gravação aqui que é da época, essa época que ele estava na Rádio Atlântico, que é uma gravação de um conjunto chamado Tambajara, um famoso conjunto da época, que gravou uma música dele chamada Samba pro Estrangeiro. É o que nós vamos ouvir agora. Desculpem a qualidade do áudio, que é um áudio muito antigo. Piriri 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 bomba, piriri 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 bomba, piribumba, piribumba, piribumba. Samba nega samba, este samba sem parar. Dança este samba que eu fiz para sambar. A hora já chegou e o baile já vai terminar. Se você gostou, a orquestra vai continuar. Oh, samba nega samba, este samba sem parar. Dança este samba que eu fiz para sambar. A hora já chegou e o baile já vai terminar. Se você gostou, a orquestra vai continuar. Nosso samba é popular até na China e no Japão. Na cidade de Aquisar ele conquistou o sultão. Mas no ritmo do samba ninguém dança no estrangeiro, porque o verdadeiro samba só quem dança é o brasileiro. Samba nega samba, este samba sem parar. Dança este samba que eu fiz para sambar. A hora já chegou e o baile já vai terminar. Se você gostou, a orquestra vai continuar. Nosso samba é popular, a samba nega samba. Na cidade de Aquisar ele dançou o samba. Mas no ritmo do samba ninguém dança no estrangeiro, porque o verdadeiro samba só quem dança é brasileiro. Samba nega samba, este samba sem parar. Dança este samba que eu fiz para sambar. A hora já chegou e o baile já vai terminar. Se você gostou, a orquestra vai continuar. Nosso samba é popular até na China e no Japão. Na cidade de Aquisar ele conquistou o sultão. Mas no ritmo do samba ninguém dança no estrangeiro, porque o verdadeiro samba só quem dança é brasileiro. Porque o verdadeiro samba só quem dança é brasileiro. Pra dançar o samba só quem dança é brasileiro. Então, o próximo compositor que nós vamos falar é Orvilgo Simões, que nasceu em 1929 e faleceu em 2006. Orvilgo foi um músico muito importante aqui para a cidade de Ribeirão Preto, tanto que ele recebeu um cidadão emérito pela Câmara em 1999. Ele fez um trabalho muito legal, muito bacana, que foi um registro histórico de uma época que Ribeirão vivia, podemos dizer, seu apogeu musical, que foi a década de 80. E nessa década de 80, todo ano, praticamente, ele lançava um disco que chamava Gente Cada Terra, trazendo o que estava acontecendo aqui na cidade em termos de composições e de intérpretes e músicos. Então, ele todo ano lançava um disco com o pessoal aqui de Ribeirão Preto, e é um registro histórico de uma época muito musical da cidade. Nós vamos tocar agora uma música dele chamada Meu Último Bem, gravada por ele, um dos discos do Gente Cada Terra na década de 80. E nessa gravação está tocando João Norato no cavaquinho, Orvilgo Simões no violão, Caetano Mancuso no violão,
Gera Machado na percussão e Clovinhos Roxo na flauta. Então vamos lá. Orvigo Simões, além de compositor, era um excelente violonista e também um excelente professor. Era muito procurado como professor e deu aulas na ERP, na UFSCar. Orvigo também trabalhou com diversos artistas, como Peri Ribeiro, Calvi Peixoto, Miltinho, Moacir Franco. Era amigo e tocou também com Rogério Cardoso, que era aquele ator, né? E também acompanhou Orlando Silva, Silvio Caldas.
uma galera também, tem muitos nomes aqui. E tem um trabalho que ele fez que ficou conhecido nacionalmente. Ele fez aquela trilha, aquela música de abertura daquela novela chamada Primo Basílio, de 1988. A próxima música é uma música que não tinha nome, porque nós aprendemos essa música com o nosso saudoso violonista Caburé, e ele não sabia o nome dessa música. E ele gostava sempre de tocar ela, e a gente acabou aprendendo, principalmente o nosso maestro França Mussi. A gente aprendeu ela e não tinha nome. Aí, como o Caburé faleceu recentemente e nós íamos gravar ela, nós nomeamos elas de Saudades de Caburé. Então, essa música do Orvilhos, intitulada pelo projeto Choro da Casa, chamada de Saudade de Caburé, e aqui na interpretação do Choro da Casa, França Mussi na escaleta, João Roberto no violão, Ricardo Pérez no pandeiro, Luiz Alberto Cipriano no violão e Marina Pereira no cavaquinho. Agora vamos falar de dois caras que eram muito legais. Edinho Penha e Altamir Penha. O Edinho, que nasceu em 1935, faleceu em 2008, e o Altamir nasceu em 1934, faleceu em 2002. Eu, infelizmente, não tive o prazer de conhecê-los. O Edinho e o Altamir nasceram em Morro Agudo e já crianças, foram para São Paulo e lá começaram a tocar. Tocaram na Rádio Tupi e conheceram o Valdir Azevedo. Então, já desde cedo, muito próximo à música. Depois voltaram para Ribeirão e na década de 60 eles gravaram um disco instrumental, em duo de violão, que foi um disco que ficou super conhecido aqui para a música instrumental brasileira.
que é um disco que chama Violões em Hi-Fi, e um disco importante para a discografia da música popular. E depois desse disco eles assumiram o papel de empresários aqui na cidade de Ribeirão Preto, mas nunca deixaram a música de lado, sempre tocando bastante, fazendo encontros musicais, gravando outros discos, né, como participações. Tem participações deles no disco do Cílios, do Clarinete, do Gente Cada Terra, entre outros. E em 2001 eles gravaram o último disco deles em duplo, né, eles tocando violão e cavaquinho. E desse disco que nós vamos tocar agora, a música chamada Hermeto, é um choro composto por Edinho, feita em homenagem ao Hermeto Pascoal. Vamos lá. E essa foi Hermeto. E o Edinho e o Altamira adoravam um encontro, fazer encontros musicais. Em uma certa época os dois moravam num sítio na beira do Rio Pardo, então eles chamavam alguns amigos, não muito importantes, né? Tipo Elis Regina, Johnny Alf, Lenin Andrade, João Pacífico. Esses eram os amigos. Só uma turma muito boa, né? Sem contar a turma toda aqui de muito boa aqui de Ribeirão, né? O Gera Machado, José Augusto do acordeon, o Cílios do clarinete, o próprio Virgo Simões, que nós falamos agora há pouco. E a próxima música que nós vamos tocar é um clássico do choro, composto por Edinho também, aqui na interpretação do Choro da Casa. Então no cavaquinho sou eu, no violão 7 cordas Lucas Oliveira, no violão 6 Alan Silva, no bandolim Guilherme Garcia, no pandeiro Marcel Roberto. Então vamos lá de Pingo de Ouro.
Essa foi Pingo de Ouro, de Adinho Penha. E agora, para fechar nosso programa com chave de ouro, vamos falar de um grande pianista chamado João Viviani. João Viviani nasceu em 1940 e faleceu em 2004. Ele que nasceu em Poços de Caldas, mais ou menos na década de 70 ele veio para Ribeirão Preto. Acompanhou e tocou ao lado de grandes nomes da música como Luiz Essa, Eumir Deodato, Sérgio Mendes, Jamelão, Ângela Maria, Jair Rodrigues, entre outros. Gravou seu primeiro disco em 63, chamado Isso é Bossa. Em 84 ele grava o segundo disco, chamado Inspiração Lúcida. E em 2001, o último disco, um disco duplo, chamado Viviane por Viviane. Entre esses períodos que ele não gravou o disco solo, sempre participando de discos de outros artistas, assim como Gente Cada Terra, que já foi citado aqui, e outros. E esse último disco do Viviane é um disco duplo, um disco incrível, lindo, tem diversos choros, e eu escolhi um choro chamado Choro Tom Jobim. Então vamos lá, João Viviani, Choro Tom Jobim. Choro Tom Jobim, de João Viviani. Então chegamos ao final do nosso programa. Essa é a primeira parte. Fiquem ligados para a segunda parte do programa. Na segunda parte do programa falaremos de compositores atuais que estão atuando no cenário hoje. Um abraço a todos e até já!